E aí pessoal, aqui é a Gaia e eu estou aqui com o Sirius porque nós vamos falar sobre a última temporada de... Não é a última temporada, é a última temporada que lançou, não é a última temporada que já foi, mas de Rick e Morty. Vamos falar dos episódios 9 e 10. Neste vídeo devemos falar principalmente do 9 e depois falaremos do 10, que foi o último episódio da quinta temporada. Fala aí, Sirius. Olá pessoas que estão nos ouvindo, aqui é Sirius e eu perdi muito tempo procurando uma fase específica de Star Wars e não achei, então essa é a minha introdução. Mas lembrando que essa frase só é relevante no próximo capítulo, no próximo episódio. Então Então o meu tempo perdido foi mais inútil ainda. Não, ele será mais inútil se não conseguir lembrar da frase no próximo vídeo. Mas Ok. vamos lá. Todo mundo tá sabendo já do último episódio. O último episódio que todo mundo tá querendo falar, mas nós vamos ser chatos e falar do episódio 9, que como você mesmo me havia dito, o episódio 9 é o que dá a consequência para o episódio 10. Mas, quem roubou o show foi o episódio 10. Então, Sim. me explica aí o que é o episódio 9 da quinta temporada de... Aliás, uma temporada... Essa é a temporada mais aleatória de Rick e Morty? Possível, Eu né? acho que sim, porque só teve capítulos com consequência esses dois. Não, então. O sétimo, no caso o oitavo, também teve. Mas essa foi uma das temporadas que teve menos ligação entre os episódios. Qual foi o oitavo? Foi o do Bird Person? Do Pássaro. Sim. É que teve... Muitos episódios tiveram, tipo, algumas frases soltas que ligavam ao passado de Rick. Tipo, logo o episódio do Carinha da Água. O primeiro episódio. Que teve as consequências... Sim. Mas, de forma geral, realmente, muita aleatoriedade. Mas não, sabe uma coisa curiosa? Eu acho que esse cara da água ainda foi aleatório, porque tem um momento que mostra a história do Rick, que vai ser no próximo episódio, e não mostra o cara da água. Sim, não mostra o cara da água. Mas aí tem aquela questão, esse cara da água pode ser o Nemesis do Rick só nesse universo, entendeu? É isso, eu acho que, tipo, mesmo quando o Rick ainda se importava um pouco com esse cara, ele não era muita coisa. É complicado, é complicado. Só no futuro pra saber, mas considerando que é Rick e Morty, eu imagino que eles vão integrar tudo aqui. Eles são muito bons nisso. É tipo um Adventure Time, eventualmente tudo aparece. Talvez não com a propensão e quantidade que a gente gostaria, mas tudo eventualmente retorna. É como Star Wars. No one is really gone. Não, ninguém está realmente longe ou está... ninguém nunca realmente vai embora. Só que isso aí é pra demérito de Star Wars. Mas nós não estamos aqui para xingar, pisar, cuspir em Star Wars. Só um pouquinho. Vamos falar de Rick e Morty, que por enquanto é a série superior. E ainda tem o ápice de não ter um único episódio ruim. Tem episódios não tão bons, mas não tem um único episódio ruim. O episódio 9 eu achei maravilhoso. Fala aí pra gente um resumo do episódio 9. Sim, o episódio 9 Morty, ele começa o episódio com a lista que ele está consertando todas as merdas que o Rick fez, pelo menos nos últimos tempos. Ele tá passando, correndo de plano em plano, tipo, salvando gente que o Rick deixou em perigo, parando de desastre natural que o Rick tinha começado, coisa do tipo. E mostrando já que o Morty estava tendo uma independência nas suas próprias aventuras. Sim. Mas é uma independência dependente. Repare que ele está nos rastros de Rick. É verdade. Sim. Eu não tinha visto por esse lado, mas ainda assim, é algo dele. Ele tá podendo fazer por si próprio. Sim, sim. E logo quando ele termina a lista dele, que ele se sente bem, que ele meio que salvou não sei quantos milhões de vidas aí, ele chega lá de volta pra casa dele, que ele tava usando uma portal gun do Rick, e ele percebe que o Rick tinha marcado o portal gun, tipo, que a portal gun vai usando um líquido pra poder ser ativada. Ele percebeu que o líquido dava mais baixo, aí ele, no desespero, meteu refrigerante na arma do Rick. E aí a arma fala, um líquido estranho foi adicionado? Um líquido legal? Muito bom aquela merda. Não, um líquido estranho foi adicionado aí, Morty. Meu Deus, aí, o que é uma coisa boa, aí, Morty, tá ok. Mas esse episódio... Sim, continue. Só que nesse momento que ele tava lá tentando recarregar a arma, um pouco do fluido da portal gun acaba caindo na mão do Morty e fazendo um portal na mão dele. Sim, e ele faz um portal ligando com um cara aleatório que tinha deixado cair o portal na coxa. Sim. E aí eles viraram Portal Boys.
E Pô, basicamente garotos portais. cada um tinha um pequeno portal no corpo que eles podiam passar objetos de um pro outro. É. Ou a si mesmos, em teoria, parte de si mesmos que eventualmente também consegue colocar a parte de si mesmo sobre o portal que atravessa. Aí é muito interessante. E aí o que acontece, o centro desse episódio é como o Rick fica puto com o Morty por ele ter pego a Portal Gun e ele falou, você é substituível. Aí Morty, você sempre fala isso, mas é só pra você realmente não vai me substituir, não sei o quê. Aí o Rick, ele puxa uma roda roleta da substituição e quem ele vai substituir? O Morty. Aí tem lá merda senciente, tem Jerry, tem o comedor de lixo. Que eu gostei do personagem. Oh boy, lixo, vou comer lixo. É um bichinho que come lixo. Maravilhoso esse bichinho. Esse episódio foi engraçado também. E aí ele roda e cai em 2 corvos. E ele fala, aí Morty fala, pera, você vai me substituir? Você não pode me substituir. Não, eu botei bastante claro qual é o seu valor de substituição. 2 corvos, repare que eu não falei 3. E aí ele vai lá, aí aparece as cenas de Morty fica puto, porque Rick tá sendo babaca. E ele começa a falar com o maluco do portal na coxa. E eles começam a ser amigos e começam a ter, no início do episódio, aventuras interessantezinhas, coisinhas interessantes. Enquanto que Rick realmente ele se veste de espantalho e pega 2 corvos e começa a sair em aventuras com esses corvos. E aí o episódio vai caminhando para que esse cara com quem Morty falou, ele descobre que esse cara é de uma instituição psiquiátrica, ele é um malucão, e Morty acaba descobrindo que esse cara estava perseguindo o Rick e ele queria roubar a arma de portal do Rick. Eventualmente, Morty acaba lutando com esse cara, tem uma luta muito épica, onde Morty decepa a própria mão, que tem um portal, e joga a mão do portal na coxa do cara, e o cara é desintegrado da existência. O portal se fecha e o cara some da existência. Tipo, meio que o portal suga o outro, o cara deixa de existir. É o clássico, o que acontece quando você coloca 2 esferas da aniquilação uma na outra. Em D&D. Se não me engano, faz um buraco negro e acaba o universo. Se não me engano, é isso. Eu já esqueci o que acontece. Mas Morty deu sorte, né? Porque no episódio 10 nós vemos quando vários portais vão se juntando e cria um buraco negro. Então, ele deu sorte, né, nesse momento. Mas, o que acontece é que o Morty eventualmente tem isso, e Rick, ele vai numa viagem espiritual com esses corvos, e... Não, calma, não começa com uma viagem espiritual, começa simplesmente fazendo merda com os corvos, até que tem um momento que, tipo, ele chega lá num templo lá que ele queria pegar um tesouro, aí os corvos, tipo, mostram que ao invés de pegar o tesouro, eles tinham que salvar algumas criaturinhas que estavam sendo alertadas. Sim, os bebês aliens que estavam sendo mortos com uma marretada na cara. Por aí, nada, tipo, é o quarto da marretada dos filhotes. Aí, tipo, a Rick, vocês querem me mostrar que vai ter tesouro e empatia. Mas foda-se. Tipo, eles salvam os bebês e depois, bem. Então, nós tivemos essa aventura aqui, mas eu não quero os bolengas comigo. Se eu quisesse os bolengas, eu teria literalmente criado um fisicamente, não metaforicamente. Então, vou mandar vocês para esses planetas aqui, que isso aqui tem 50 milhões de espécies de aves. E vocês já são super inteligentes que eu treinei vocês, então. Vocês até mais. Vocês vão ser espécie dominante. Então, até mais, vamos separar aqui. Ele manda os corpos pro planeta. E de repente, quando ele tava indo embora, o raio trator que consegue puxar a nave dele e anular o anti-raio trator que ele tinha. Que merda é essa? Aí ele encontra super corvos. O raio trator tá me sugando, vou usar meu anti-raio trator. Que ele também desabilitou meu anti-raio trator. Eu como assim tinha um anti-raio trator? Justamente ele encontra que justamente no planeta tinha super corvos inteligentes, super avançados. Aí esses corvos começam a dar uma lição super espiritual em Rick, que ele não precisa de controle, ele pode confiar nos parceiros corvos dele, não sei o que, ele precisa se livrar. E meio que tem um momento de epifania que os corvos começam a mostrar amizade e empatia para Rick. E ele percebe, nossa, então minha vida toda estava errada. Foi quase um momento de Adventure Time de explicação de história. E tipo, tem o Kuan, que é a porra dos corvos. O Kuan, pra quem não sabe, é tipo... É um ditado impossível que é feito pra você meditar. E os corvos, eles falam uma coisa: o treino é o não treino. Para você treinar, você tem que deixar de treinar. É quase a porra lá da Irmandade de Akasha de Mago.
Agora que você Sim. treinou, você está destreinado. E por isso, quando você se esqueceu do treino, você está treinado para o treino. É muito ridículo. E aí, os corvos começam a dançar em volta dele. E ele vira o Deus Corvo. O Homem Corvo no próximo episódio. E ele volta pra Terra, eles acham Morte, ele restaura a mão do Morte. E ele fala, vou seguir agora em aventuras com os corvos. Aí, Rick e Não, Corvos. calma. Teve mais coisa, não Você lembro. pulou uma coisa importante. Você perdeu uma coisa importante. Antes de encontrar o Morte, tipo, o Morte nessa época né, tava lutando contra o psicopata lá. Sim. Quando ele chega na Terra, os corvos sencientes percebem que o Rick, tipo, só pegou os corvos pra zoar o neto dele, que os corvos eram, tipo, equivalentes a uma merda senciente e coisas do tipo. Ah, e os corvos é? super inteligentes ficaram putos e começaram a tentar destruir a Terra. Sim. E- Os corvos sem e ciência, só eles tornaram os corvos da Terra contra os humanos e começaram a querer destruir a Terra. E lembrando, esses corvos são fortes pra caralho. Sim. Esses homens corvos são fortões. E aí o Rick vai enfrentá-los, vai na nave, e na hora que ele vai ser derrotado pelos homens corvos, os corvos dele são transformados em super corvos e atacam os outros super corvos. E Rick acaba e pedem pra voltar a ser corvos normais. É muito interessante. Muito Sim, interessante. tipo, ele tem um momento que ele percebe, tipo, por que vocês me ajudaram? Tipo, aí, nossa, talvez então, tipo, nós não temos uma relação tóxica como eu tinha com o Rick ou com o Morty. Nossa, isso coloca toda a minha vida em perspectiva tipo, inicialmente o Rick só vai transcendendo no episódio por conta desses dois corpos, que é surreal. É. E aí termina Aí, com isso. Aí também tem um momento que ele restaura a mão do Morty e meio que tem o disclosure desses dois. É. Aí tem alguns detalhes desse episódio. Você reparou que o planeta... As pessoas estão discutindo que o planeta que Rick levou os corvos ou é o planeta do Homem-Pássaro ou é o planeta parecido com o do Homem-Pássaro. Eu talvez não espécies reparei, semelhantes. mas eu imaginei que poderia ter essa possibilidade. Tipo, eu não percebi o detalhe, eu percebi, um planeta de aves, será que o planeta do Homem-Pássaro? Outra coisa que também é falado, e que eu também só percebi vendo as pessoas comentando, é que você percebeu que a tecnologia dos homens-pássaro, dos corvos, é a tecnologia do Homem-Fênix? Literalmente, a tecnologia deles é a mesma asa, são as mesmas asas, é o mesmo tipo de escudo. Muito provavelmente esses homens-corvos foram quem transformaram ou ajudaram a transformar o Homem-Pássaro no Homem-Fênix. E o que explica por que eles também são tão fortes, porque o Homem-Fênix quase derrotou... Não, ele basicamente derrotou o Rick. Ele derrotou o Rick. Então, mostra que é uma galera barra pesada, o que é interessante. Já que no próximo episódio a gente descobre... Tem um momento que justamente o Rick começa a perder, ele pega a tecnologia dos homens-corvos pra poder lutar. Porque é curioso, porque nós sabemos, pelo episódio 10, que Rick é o cara mais inteligente desse universo. Não dá comparação. Então, vai ver, tem gente muito próxima dele. Sim, e tipo, uma coisa é ele sozinho, outra coisa é uma espécie inteira trabalhando junto. Tem o fato dele ter medo dos esquilos, por exemplo. Naquele episódio que ele sai do planeta que tem os esquilos resolvem dominar. A outra piada desse episódio é que corvos são uma das criaturas mais inteligentes do nosso planeta. Alguns discutem se eles são mais espertos que os chimpanzés. Há uma discussão sobre isso. Atualmente, a discussão de quais são os animais mais inteligentes da Terra depois de nós são os chimpanzés, os golfinhos e os corvos. Corvos e uma outra espécie lá de pássaro. Então é bem interessante. E os corvos então, estão entre os animais mais empáticos do planeta. Que eles se importam com os outros. Justamente a empatia dos corvos que faz o Rick transcender. Essa é a piada. Então, muito interessante. Esse episódio por si só é um dos melhores. Por si só, eu achava que a temporada ia terminar com o Rick se afastando e tal, e acabou. Ia ser alguma outra coisa. Mas aí a gente tem o episódio 10 que a gente vai falar no próximo vídeo, que é top 5 melhores episódios da série. Sim. É impressionante. E só um comentário sobre o portal tipo, o jogo de portal que ficou entre o Morty e aquele cara. É impressionante quão desconfortável é o cara ter um portal na coxa e tipo, eles podiam ter colocado o portal, sei lá, no ombro, podiam colocar na mão que no Morty, mas não. Eles colocaram na coxa, porque é bizarro, é uncanny demais. Eles estarem trabalhando juntos com aquele portal. Parece que tá tirando das cuecas as porras. E ele até comenta que é bizarro como... Tipo,
as pessoas vão ficar observando que se eu tenho um garoto de 14 anos nas minhas coxas. Porque é basicamente isso. Outra coisa também que as pessoas estão discutindo é que Morty não deveria ter 14 anos, que já se passaram 2 natais. Aí também estão discutindo se eles ficam voltando no passado, mas não sei, isso aí já é bizarrice. Mas é complicado, o Morty não deveria ter 14 anos. Pode ser um plot hole, isso a gente fala no próximo episódio, que exatamente levanta essas discussões, as pessoas estão falando que essa temporada não foi apenas do Rick 137 e Morty 137, que são o nosso Rick e Morty. Que na verdade a gente viu, porque tem aquele episódio que o Rick e o Morty, basicamente a gente vê centenas de famílias se matando de Rick e Morty, que eu esqueci já qual foi o episódio. Dos disfarces do... Cara, eu esqueci o termo. Os decoy. Que são as iscas. Então, que tem literalmente centenas de Rick e Morty e famílias aleatórias de Rick e Morty se matando. E isso é uma forma deles falarem, a qualquer momento, em qualquer episódio, vocês podem estar observando um Rick e Morty que não é o Rick e Morty central. Então, o que algumas pessoas estão estipulando é que essa temporada, grande parte dos episódios, especialmente os episódios sem sentido, eles foram episódios de outro Rick e Morty. E que alguns estão estipulando que vários episódios ao longo da série foram, na verdade, o backstory do Evil Morty. Tipo, a gente do Morty malvado, do Morty maligno. Sim. Então, é possível, é plausível. Existem episódios extras, como tipo o episódio Samurai, que é um episódio aleatório que não é da série normal, é um episódio extra. Sim. E tem um episódio que é o episódio japonês, que é o anime de Rick e Morty, que o Rick morre e se transforma em Morty, e o Morty se transforma em Rick, que já comprovam que tem meio que essas pontes. Eventualmente a gente pode chegar... Tipo, eventualmente quando chegar a última temporada de Rick e Morty, acho que vai ser um mind break tão sinistro que episódio... todos os episódios primos da série... Eita, a câmera volta. Volta a câmera, pelo amor de Deus, voltou. Então, todos os episódios primos, na verdade, foram tais Ricks. Todos os episódios múltiplos de 3 foram tais não sei o quê. E aí, se você fizer um código lá e, tipo, se você assistir tais episódios nessa ordem, vai ter uma outra história. Eu não duvido, isso é possível. Porque a grande coisa é que essa série tem tantos momentos bizarros, tá tendo episódio, ela tem, tipo, 30 segundos que não faz sentido. Eu não duvido que se você pegar tais tempos em tais coisas no futuro, talvez dê pra ter um episódio separado. Ou se você pegar só as frases separadas. Eu não duvido, porque eles mostraram que pensam nessas coisas. Porque a gente vai logo terminar este vídeo para começar o próximo. Mas a curva finita foi pronunciada na primeira temporada. Então eles já tinham planejado esses episódios da quinta temporada. Eles já tinham ideia do que eles queriam fazer. Então eu não duvido que essas coisas... É isso, calma. Antes de passar pro próximo, é importante definir uma coisa. No final, justamente, o Rick coloca a mão de volta do Morty. Uhum. E justamente meio que tem esse momento que o Rick percebe que ele admite que ele era uma pessoa tóxica pra caramba, que ele tava tratando o Morty mal. O Morty, tipo, meio que, ok, então agora nós vamos finalmente voltar a trabalhar juntos do zero, né? Aí o Rick percebe, não, eu sou muito tóxico, é melhor se seguir sozinho. Aí dá uma arma de portal pro Morty. E vai embora com os 2 cômodos. E eu sinceramente esperava que continuasse isso, tipo, que o episódio 10 fosse uma aventura solo do Morty. Eu meio que fiquei decepcionado com o começo do 10. Eu fiquei muito decepcionado. Tipo, a gente tem que metade pra frente é fantástico. Sim. Mas o começo me decepcionou muito. Eu não sei, eu fiquei muito atordoado quando apareceu o Morty de 40 anos. Sim, e tipo, eu fiquei ponderando, tipo, caramba, tipo, realmente, será eu comecei que a achar que a série ia caminhar pra... Não, Rick e Morty agora, literalmente ele esperava o Morty morrer, ia passar tipo 300 anos com o Rick, e ele iria começar a voltar a ficar tosse, falar, não, perdi Morty, não sei o que, e ia tentar fazer alguma merda pra ter de volta e ia fazer uma cagada suprema. Eu achava que era isso, só que os culhões dos caras de botar Morty de 40 anos, caraca, cara, sério? Você vai matar todo mundo de velhice? É isso que vai caminhar esse episódio? Não eu imaginei que isso não ia até o final, porque eu sabia que ia ter mais 2 temporadas, então, ok. Eu sei que vai ter mais temporadas, mas nada impede que esse fosse o ponto central de Rick faz uma cagada infinita, entendeu? Era isso, mas foi engraçado quando o Morty falou, não, eu só me envelheci.
Enfim, vamos. Só que eu pensei nessa possibilidade, tipo, eu acho que o Morty fez alguma merda, realmente o tempo passou. Eu não sei, sinceramente, eu não tava acreditando. Tipo, não, tem uma pegadinha aí no meio, tem algo estranho aí no meio. Mas é isso. Então, esse foi o episódio 9. Episódio muito bom também. E no próximo vídeo, vamos falar do episódio 10. Então, aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou. Falou.